Boa tarde. Nós vamos falar neste mês da família, neste momento, um assunto muito delicado, porque vai para uma das áreas que mais afeta a família no seu desenvolvimento, que é a parte financeira. E quando a gente para pensar, o dinheiro em si, ele não é mal em si mesmo e nem é bom. É uma necessidade que perpassa outras necessidades, né, maiores. E depende da maneira como cada família lida com a condição financeira própria e dado a sua relação com o consumo e com aquilo que ela coloca como prioridade, que vai determinar como que vai ser a harmonia desta família. O que nós sabemos é que a parte financeira, quando envolve posse, bens, tende a desestruturar muito quando não há um elo muito forte, alguém que vincula grupos. Ou seja, é sabido que quando morre um pai ou a mãe, ou os pais morrem e deixam posse de herança, na maioria das vezes desestrutura todo o relacionamento da família. É muito raro você encontrar uma família que quando de posse, de oportunidade, de herdar, que consigam chegar a um denominador comum com muita facilidade. Nada tem tanto poder para destruir uma família como o desentendimento nesta área financeira. O casal, principalmente, quando eles têm uma independência financeira, tanto o homem como a mulher, se eles não tiverem um grau de ajuste, de compartilhamento, é um perigo, porque pode ser que aquele que detém mais poder econômico queira controlar o relacionamento e determinar todo o cenário, tanto no diálogo como também nas decisões. Isso pode empobrecer muito o relacionamento e não ajudar essa família a crescer. Então, como eu disse, o dinheiro não tem em si o bem ou o mal, mas como ele é uma moeda de troca, pensa-se que ele pode encontrar muita coisa. E nem sempre é assim. A gente sabe que a felicidade não se compra com dinheiro. A gente sabe que a saúde não se compra com dinheiro. Ainda que você possa prolongar a vida por ter recurso financeiro, mas se você pensar numa saúde comprada por dinheiro, não. Você compra atendimento, você atrai olhares e passa a ser uma pessoa, um objeto de desejo por causa de recurso financeiro, mas pensar que o dinheiro em si, ele possa produzir, até um filósofo, não lembro qual o nome dele, que disse que o dinheiro se transforma em tudo. Você quer um cavalo, o dinheiro vira cavalo. Você quer um carro, o dinheiro vira um carro. Mas ele não vira a felicidade da família. Ainda que ele ofereça conforto, ainda que ele ofereça uma vida abundante ou com abastança, ele não oferece aquilo que é mais importante. Mas ele pode ser bênção ou maldição na sua família, depende de como você vai lidar com ele. Timóteo diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é parte da vida e não o centro dela, e não pode ser o centro da tua família. Porque quando nós colocamos o dinheiro como centro da família, nós trocamos o lado humano pelo valor dos bens. O consumo ele passa a gratificar tanto que esquecemos do afago, do afeto, do abraço, de simplificar a vida naquelas coisas tão próximo de nós, que é lugares tão simples que poderíamos estar com a nossa família sem estar pensando em luxuosidade, né? Em luxúria, em ostentação. Com dinheiro nós podemos ostentar, mas não podemos nos proteger literalmente, porque a vida de todos estão suspensa, tanto quem tem dinheiro como quem não tem. Famílias que têm muito não quer dizer que vive tão melhor do que as que não têm tanto como elas. Às vezes uma família que vive privadas de muitos bens, vive muito bem a vida privada, melhor do que aqueles que têm e não conseguem desfrutar porque existem alguns agravantes que não produz um relacionamento de confiança,
mas ali, naqueles que têm muito, há uma competição, há uma disputa permanente. Isso é retratado nos filmes, nas ficções, em tudo, sempre querendo resgatar alguma coisa que foi perdida. Enquanto quem não tem nada, quando perde o nada que tem é tudo, ainda consegue resgatar o pouco e consegue conduzir a vida de uma maneira muito interessante. A Bíblia não condena, então, ter dinheiro. Ela menciona muitas pessoas na Bíblia. A própria Bíblia fala de pessoas muito ricas, mas pessoas que tinham em seu coração, em primeiro lugar, com as suas riquezas, atender necessidades próximas. Pessoas que aprenderam a ouvir de Deus e que do Senhor é o ouro e a prata, e que Ele é um Deus rico, e que Ele, então, assiste-nos nas nossas necessidades. A família tem que aprender a depender da provisão de Deus, porque nós não podemos confiar apenas na nossa força. A disposição que temos, a família que trabalha, que consegue, que conquista, deve saber que só foi possível porque a graça de Deus estendeu-se sobre esta família, a misericórdia, e eles prosperaram. Nós temos, então, ensinos que o que nós produzimos deve ser para atender necessidades nossas e servir como socorro para aqueles que necessitam. Há casais e famílias se desgastando horas preciosas para ganhar mais e mais, como se isso fosse tudo. Existem necessidades particulares, existem necessidades que precisam ser identificadas na família para que ela se veja, para que ela se perceba, entenda que ela precisa mudar o rumo. Tem que haver uma aproximação e não distanciamento por causa dos bens daquilo que se ganha. É muito melhor um bom tempo gasto em família do que muito dinheiro ganho distanciando a família. É melhor simplificar as coisas, como nós chamamos, né? Uma pipoca, é um momento de conversa, é um bom tempo em família, do que desgastar-se horas e horas fazendo um investimento inútil, não conseguindo, na verdade, edificar uma família feliz em que vai produzir um ambiente gostoso, em que você vai se sentir totalmente realizado, pleno e querendo estar sempre nele, ainda que você esteja longe, você não vai querer perder esse ambiente, ainda que seja muito atrativo o ganhar, estar ganhando. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter disciplina, uma autodisciplina, ter disciplina para adquirir e para gastar. Isso é um processo, ninguém nasce sabendo. A família, além de aprender a administrar, ela tem que educar os filhos a administrarem. A família que consegue muito bem viver o compartilhamento econômico, financeiro. E na educação dos filhos vão produzir para uma nova família pessoas que vão saber lidar com uma situação semelhante a essa. E eles vão chegar num ambiente novo e vão conseguir compartilhar. E pode ser que eles encontrem pessoas que não vieram com a mesma formação. Rapazes e moças que vieram de famílias que nunca foram de compartilhar, mas cada um tinha sua independência financeira e viviam bem também. Mas nem todos têm capacidade de ter o mesmo padrão. Então é necessário um ajuste para que se entenda que a condição financeira na família, quando melhor, não significa que ela vai estar estável e em paz, feliz, não. E a disciplina é para que você aprenda a ganhar e gastar e para que você aprenda a observar a fonte desse recurso que está sendo introduzido na sua casa para oferecer aquilo que você tanto busca, que é conforto, qualidade. E o que você investe na família tem que ter respaldo. Um respaldo em que você sabe que aquilo que está entrando não está trazendo maldição. Por quê? Porque a fonte é segura. Nós sabemos que o nosso ganho, quando ele é desprendido de esforço, de luta, ele tem outro sentido do que aquilo que é ganhado fácil. Adquirir dinheiro fácil
significa também gastar facilmente o dinheiro, porque não é valorizado. Filhos que aprendem ao desperdício vai continuar. E nós sabemos muito bem que, se nós não educarmos, os filhos não irão aprender. E nós temos que entender que a área financeira destrói não apenas o casal, destrói toda a família. Se não for bem determinado qual vai ser o procedimento na família ao administrar as conquistas. De tal maneira que essa família vai aprender tanto a ganhar como a perder. O desembaraço com que uma pessoa aceita ganhar, a facilidade com que a pessoa aceita a vitória é muito grande, mas perder não. Isso pode desviar a personalidade da pessoa de tal maneira que, quando administramos bem de maneira compartilhada e não numa economia independente, cada um por seu lado, nós vamos aprender então que quando um perde, o outro perde também, quando é compartilhado. De tal maneira que nós vamos entender que, ainda que o outro perdeu, ele perdeu num bom projeto que poderia trazer retorno e que não trouxe. Então nós temos que aprender a ceder também quando o compartilhamento ele é afetado por uma má administração, uma má gestão. Ou seja, se é compartilhado, o bônus faz parte e o ônus também. Se há facilidade para ganhar e a alegria, nós temos que ter também, entender também como é fácil perder. E no compartilhamento nós não podemos entender que há favores, não. Há uma entrega, uma doação, há uma disposição da pessoa participar outro daquilo que tem conquistado. Porque o dinheiro, ele cega muito a dimensão moral do homem. É impressionante como que o homem consegue destruir sua vida por causa dos bens. Existem famílias competindo, se matando por causa da posse. Isso é um perigo. Se há alguém que aceite e que ofereça o dinheiro fácil, tanto que aquele que oferece como aquele que recebe vai demonstrar um caráter muito fraco. O dinheiro que chega a você, te ofertar de maneira muito fácil, você tem que duvidar. Porque nós sabemos que toda correria social é para o dinheiro, porque ele traz um status de poder, de conquista. Então, quando lhe é oferecido facilmente, você tem que tomar muito cuidado. E se você aceita também, você tem que duvidar do seu comportamento, porque o caráter cristão, o caráter de uma pessoa está justamente em saber que é muito melhor o fruto do trabalho seu do que o fruto do trabalho dos outros. É outro item importante na família. A fonte de onde o dinheiro vem, como nós vamos lidar com a facilidade com que o dinheiro chega às nossas mãos, porque o que chega fácil sai fácil, como nós vamos interpretar o nosso caráter diante das facilidades que a vida nos coloca. Vamos pensar que nós condenamos demais a corrupção, mas de repente nós somos convidados a assumir uma posição, um trabalho em que você sabe que você vai ter um retorno financeiro muito grande, mas você vai perceber que aquilo ali existe alguma coisa escusa por aquele caminho e que vai sair caro para você, talvez o valor a pressão e a opressão sobre os seus valores morais, seus princípios. Então é melhor você correr dessa situação. Gastar o dinheiro é preciso de temor a Deus. Por quê? Há pessoas que pensam, eu gasto o meu dinheiro como eu quero porque foi eu que ganhei. Não, você é responsável de tornar o seu dinheiro de maneira que ele venha trazer dividendo para você e que você possa aplicar também para socorrer. Você não pode julgar pelo ralo, porque isso também não é agradável a Deus. A força do teu trabalho não pode ser alienada pela insensatez de maneira nenhuma. A atividade de gastar o dinheiro de forma leviana leva ao descontrole, acaba criando uma ruptura no compartilhar do casal, da família, nessa dimensão. É muito perigoso. Há pessoas que não podem ver dinheiro, que a primeira coisa que faz é correr atônita, desesperada para consumir.
Porque no seu coração, um coração vazio, pensa que encontrando algo para comprar vai trazer uma realização plena, e isso é mentira. O dinheiro é uma oportunidade de você servir. Você servir ao próximo. O dinheiro, ele não pode ser senhor, mas ele tem que dar teu serviço. Ele não pode te controlar, te dominar. O dinheiro deve ser visto como uma oportunidade, principalmente quem tem a visão do reino de Deus. Porque uma das coisas que Deus abomina e que nós vimos na história do povo de Deus é quando as pessoas trazem para outro campo toda a esperança e toda a segurança delas. De tal maneira que ela vai dizer ao coração dela: olha, descansa, regala-te, porque você tem em depósito muitos bens. Se você lembrar de Provérbios, você vai ver o sábio dizendo: Senhor, eu não te peço muito nem pouco. Eu não peço muito para que eu venha me esquecer do Senhor e não tenha necessidade. Eu também não quero pouco, nem pobreza também pouco, para que eu não venha furtar e blasfemar o teu nome. Então nós precisamos de um equilíbrio dentro dessa relação familiar com as posses, com os bens, de maneira que as necessidades básicas sejam supridas e esta família aprenda a lidar com privações. É melhor lidar com privação do que viver uma vida de abastança, de muita coisa, mas na falta a pessoa não sabe lidar, ela vai perder toda a qualidade de vida. Então nós precisamos saber que os testemunhos das pessoas que aprenderam a depender de Deus são testemunhos tremendos. Jó perdeu tudo, Deus quadruplicou depois, dobrou tudo que ele tinha, aumentou de maneira fantástica tudo que Jó havia perdido. E assim aqueles que confiam em Deus. Agora eu pergunto para você, quem é que cuida das finanças da sua casa, da sua família? Nós temos que entender quando nós somos, o homem é a cabeça da casa. Ele pode ser o cabeça, mas se ele não tem competência para liderar, e a mulher tem capacidade de liderar e administrar, ele pode permitir isso. É um compartilhar. Ele tem outras competências, outras funções que possibilitam a família avançar, mas não tem capacidade de gerir essa área financeira. Então a mulher vai fazer isso muito bem. E essa mulher vai estar feliz porque encontrou um homem que lhe confiou bens, posse. E essa mulher vai aprender a submeter aquele homem que ela admira, porque ele, apesar de toda a força, toda a competência, ele se vê limitado nessa área. Então vai entrelaçar o quê? Recurso, capacidade de cada um. E essa família então vai aprender a administrar bem. E da mesma forma uma mulher também, às vezes ela tem competência, mas não tem capacidade de gerir o dinheiro, então ela vai permitir que o marido faça isso, porque o marido é um marido inteligente, que sabe negociar, sabe fazer aumentar, produzir. É uma questão apenas, quem é que está administrando a sua família? Às vezes os dois juntos têm competência e pode fazer, mas se vai produzir atrito, é preferível confiar ao outro isto. Confiar ao outro esta tarefa. A família nas quais trabalham junto, administram junto, controlam junto, conseguem pagar tudo junto. Mas existem famílias que não é assim. Existem pessoas que têm verdadeiro medo quando estão com dinheiro na mão, porque elas não sabem, não aprenderam. Então confia alguém, a esposa, até um filho mesmo, que se for confiável, essa possibilidade, seja qual for a situação, o importante é que não haja desprezo para com a capacidade do outro e nem haja uma falta, uma insensatez da gente em desperdiçar, pensando, é meu, faço o que quer. Porque seja qual for a situação, ambos merecem respeito, porque há aqueles que conseguem produzir e ganhar, e há aquele que sabe administrar. Então o que deve ser feito, o que essa família deve fazer? Ajustar as prioridades.
Por que ajustar? Porque vai ter um momento que talvez vai faltar. Então você vai ter que mostrar que quando foi reduzido o ganho, nós temos que ir eliminando aquilo que é supérfluo. Vamos reduzindo o gasto para que essa família não se veja debaixo de um jugo em que ela construiu, que é vendendo uma aparência, uma ostentação social, de tal maneira que essa dívida é muito cara e ela adoece. As pessoas que vivem de maneira simples, famílias que vivem de forma simples, vivem muito melhor, adoecem muito menos. É impressionante como que pessoas que tentam manter um status, como que adoece, principalmente classe média alta, e adoece demais. Precisam de plano de saúde, precisam de socorro, estão sempre na dependência, porque tem que estar sempre vendendo aquela imagem na qual eles criaram e sempre admirados estavam e não respeitados, porque família que vive numa condição simples são famílias respeitadas, porque todos percebem a sabedoria que reina naquela família. Isso é importante, porque essa família sabe lidar com o orçamento que ela tem e não sabe e não foge da sua realidade. E como que nós podemos então fazer esse ajuste? É um planejamento financeiro, de tal maneira em que se você sabe o que vai poder, onde você vai poder investir, gastar o seu dinheiro, de tal maneira que você vai poder triplicar o seu rendimento. Você não vai jogar, deixar que seu dinheiro se esvaia, saia pelo ralo. Você vai ter competência. Por quê? Porque você tem um princípio de administração. É interessante que a Bíblia nos dá um princípio de administração, que é o dízimo. Quando você pega o seu dinheiro e você tira os 10% do dízimo e o devolve no lugar onde você congrega e que você está vinculado, e que ali a palavra é ensinada, ali é uma agência do reino de Deus, onde a palavra é ministrada, onde você tem confiança de que há uma transparência e que aquilo que você está colocando ali realmente é para a glória de Deus, para que seja usado no reino de Deus, você vai perceber que você vai conseguir ajustar os outros 90%, porque você vai perceber. Você coloca então de maneira bem organizada as prioridades, porque você não vai fugir desse campo administrativo, você vai ficar na dependência de que o princípio de Deus funciona. Você vai confiar de que a provisão de Deus é verdade. Em Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. O homem, quando ele dizima, ele está dizendo para Deus assim: olha, eu te honro com o que eu tenho ganho, porque eu entendo que se eu fui capaz, se sou capaz, essa vida que eu tenho, ela é a graça de ti sobre mim. Então eu honro ao Senhor com as primícias daquilo que eu recebo das tuas mãos, de tal maneira que além de eu dizimo glorificando a Deus, sabendo que Ele é um Deus provedor, que não nos tem deixado faltar absolutamente nada. Agora não pode ser troca de favores, porque o favor de Deus ele não é focado em retorno teu. Ele é uma dádiva a você. Mas quando você reconhece e você o honra, você experimenta desta realidade de Deus na sua vida. Você percebe que foi Deus que tem produzido esta realidade no seu coração, na sua família. E quando nós podemos então administrar bem e ainda termos uma poupança ou uma reserva? É pecado? Não. Mas se você faz uma poupança, uma reserva, e você coloca o seu coração nisso, aí é um problema sério. Porque Deus quer nos ensinar a viver uma vida de confiança nele, de tal maneira que o que o salmista profetizou lá no Salmo 23, Deus quer que isso faça parte de você.
Você tem que entender que quem tem o Senhor como pastor, nada lhe falta, porque o Senhor é o pastor dele, significa então que esse Senhor, que é o pastor, já proveu tudo que é necessário. Quando o salmista diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, de nada eu tenho falta, porque o Senhor é meu pastor. Guiar-me-ás às águas tranquilas, me faz deitar em pastos verdejantes. Então note que a presença desse Deus, que é a verdadeira realidade de uma família feliz, que não acredita naquela poupança, naquela reserva, nos bens que conquistam, nessa previsão futurista de que, olha, alma, viva, regala-te, porque tens em depósito muitos bens. E Jesus disse para aqueles que estavam ali, aqueles que confiam nas riquezas, nas posses, nos bens conquistados, louco, maluco, eles vão pedir tua alma, de quem será? Então Deus tem nos ensinado pela palavra que a família precisa depender de Deus nessa área, nessa dimensão da provisão, de tal maneira que essa pessoa vai poder viver uma vida abençoada com a família, sem estar preocupado. Sabe por quê? Porque inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, se o Senhor não estiver sendo o sentinela da tua casa, o vigia da tua casa. É inútil levantar de madrugada. Nós precisamos aprender a confiar. Ah, podemos poupar? Sim, vou poupar. Podemos fazer um pecúlio? Podemos? Sim, mas não coloque o coração nessas coisas. E se surgir uma necessidade no que você possa investir, suprir alguém, socorrer alguém, seja generoso, liberal, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus tem honrado tantas pessoas. É importante você fazer isso. Tome cuidado com os crediários, porque na verdade não é linha de crédito, é linha de débito, é linha de dívida. O sistema financeiro, ele dorme e acorda pensando no teu dinheiro. Aprenda a administrar o mínimo na tua casa, desde luzes acesas até um tempo no chuveiro, desde uma torneira desperdiçando água. Muito detalhe quanto o desperdício de uma comida não reaproveitada. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que aprender a administrar a nossa família de maneira econômica, na dimensão emocional, porque psicologicamente a mulher é de um jeito e o homem é de outro. E os filhos vão herdando. E vai então completando a família. E os bens materiais, eles podem tomar forma simbólica na dimensão psíquica do ser humano de maneira muito distinta. Se você não tomar cuidado, você pai e mãe, você vai criar uma representação simbólica na mente dos teus filhos que o mais importante são as posses, são as riquezas, são os bens, e isso não pode acontecer. Eles precisam saber que existem necessidades básicas, que é de sobrevivência, de segurança. Essas coisas são importantes, mas não são os recursos financeiros. Nós precisamos, então, aprender a lidar com realmente as necessidades de cada um membro da família, para que não haja competição. Quando um quer alguma coisa e é irredutível naquilo, permita, ceda. E não brigue, deixe que a pessoa tome consciência que ela tomou, às vezes, uma decisão errada, desde a compra de um carro, um barco, uma moto, alguma coisa, instrumento, um aparelho, porque o grande problema da família chama-se posse financeira, quando não é compartilhado e quando não é bem determinado. A administração traz um prejuízo muito grande para a família. Há famílias em que um só determina o que vai ser, para onde vai o investimento. Isso é ruim, porque pode destruir a família toda. É importante que haja diálogo, haja conversa. Se o marido tem uma esposa muito temerosa, muito receosa, que não acredita, prefere a comodidade do mínimo, ele tem que ter muito
muita sensibilidade para convencê-la e ela confiar nele, porque a mulher às vezes quer uma segurança para ela e para os seus filhos. Se o marido também é uma pessoa receosa, medrosa, a mulher já é mais impetuosa, tirada, essa mulher também tem que saber lidar com essa dimensão tão distinta, para que os investimentos eles não possam produzir lucros, mas turbulência na família. Então, finalizando, o dinheiro, os recursos podem ser um bem ou um mal. Mas eu alerto você, se você não tomar cuidado, ele pode ser uma maldição na sua família. Mas se você administrar bem, tiver princípios claros, bons diálogos, bom compartilhar, uma divisão perfeita, seja ela compartilhada entre o casal e a família, ou seja independente, cada um com as suas economias, mas sendo bem divididas as tarefas, as obrigações, pode ser uma bênção. E não vai ser foco de desavença e nem de briga, e não vai ser maldição. A palavra de Deus ela é muito contundente quando ela fala, olha, quem ama o dinheiro não se fartará dele. Está lá em Eclesiastes. Quem ama o dinheiro não se fartará. Então uma família que se apega às coisas materiais, elas esquecem uma dimensão social da vida em que é possível viver sem desconfiança com o outro, porque a gente está no mesmo nível dos outros, não nos prendemos àquilo que conquistamos. Porque se tem uma coisa que é uma desgraça para o ser humano, foi chamado de Deus, se chama a riqueza, mamon. E você não pode servir a riqueza ao amor ao dinheiro, à luxúria e a Deus. Você tem que escolher. Você precisa se despir da ganância para que seus valores morais não sejam quebrados. Administrar é uma arte, mas Deus pode participar de você, com você dessa situação. Investir, gastar, precisa de sabedoria, um profundo senso, uma percepção, uma sensibilidade de mercado e saber investigar e não ser precipitado. A nossa oração, a minha oração é que neste mês de maio da família, quando nós estamos focando aqui, a família, a sua relação com as finanças, você possa fazer o seguinte, que o dinheiro não seja um mal necessário para a tua família, mas que ele possa ser uma bênção na tua família, bem administrado. Que ele bem administrado possa ser uma fonte de alegria, onde todos de forma adequada desenvolvem e crescem na certeza de que maior é aquele que está em nós, não aquilo que está no mundo. Porque quando você olha para as posses, para os bens financeiros, eles não estão dentro de você. Tudo externo. Isso tudo é muleta para as pessoas poderem encostar e caminhar de maneira aparentemente livre. Nós temos que tomar cuidado, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é o Deus da provisão. O salmista disse, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, da nossa família, que nas coisas mínimas, que seja Ele o nosso provedor. Amém?